Bom dia a todos os amigos ouvintes. Que privilégio nós temos de poder estar aqui essa manhã de domingo, uma manhã sem chuva, né? Sem chuva hoje. Olha aqui, um período de tanta chuva e hoje amanheceu aí o tempo sem chuva. Mas nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. Pastor Maito, bom dia, meu amigo. Vamos hoje mais uma vez estudar a palavra de Deus. E qual vai ser o nosso tema de hoje, pastor? Bom dia, pastor Aleixo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje o nosso tema vai ser a beleza da criação divina. Um tema muito interessante, inclusive, pastor, algumas semanas atrás aí, foi ao ar, né? Uma novela com um tema, que é um tema parecido com o que nós vamos estudar. Uhum. Mas nós vamos nessa manhã nós vamos descobrir que a Bíblia, ela é muito completa em descrever como que tudo surgiu, né? E a gente não precisa recorrer a novela, a filmes, a ficção científica. Basta recorrermos à Bíblia e ela nos revela exatamente como que Deus, ele criou tudo que existe neste universo. Ela é a palavra de Deus, né? Ela é a verdade. Para nós estudarmos a Bíblia, nós temos que orar, porque é conduzido por Deus. Esse estudo é conduzido pelo Espírito Santo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o Espírito Santo. E eu quero, pastor, que você, pastor Maito, por favor, pastor Maito, que é diretor da Escola Adventista aqui de Jaru, né, e nós estamos aqui juntos nesse estudo, né? Um momento muito agradável que nós podemos aqui estudar a Bíblia. E nós vamos então aqui orar ao nosso Deus. Aqui, pastor Maito, por gentileza, que o senhor ore nesse momento, por favor. Muito bem, amigo ouvinte, se você puder parar nesse momento, fechar os seus olhos, eu quero convidá-lo a fazer isso para que a gente possa elevar a Deus uma prece. Oremos. Nosso Deus Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã, por este domingo, pela oportunidade que nos dá de usarmos as ondas da rádio para juntos estudarmos mais acerca da Tua Palavra. E que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes ao lermos a Tua Palavra e que assim venhamos nós descobrir nesta manhã que o Senhor é o nosso grande Deus Criador e não só Criador, mas é quem nos mantém e quem nos redime também. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então, nós hoje vamos estudar o tema A Beleza da Criação Divina. Quem foi que criou todas as coisas? Né? É a pergunta que fica para alguns aí. Não, mas o homem, ele surgiu aí de uma explosão, do Big Bang. O homem surgiu aí da evolução, né, de seres, de animais. Enfim, muitos são os pensamentos, que são vários aí pelo Brasil e pelo mundo todo. Nós respeitamos cada pessoa, a maneira que acredita, a maneira que crê. Eu acredito que é nosso dever respeitar, mas nós também temos o livre-arbítrio de não concordar. Não é verdade, pastor? Sim, sim. Portanto, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Quem criou as coisas? Sabe, é um tema, pastor, que alguns acham que que é um tema tão simples. É um tema simples, não tem muito que dar ênfase nesse tema. Eu acredito que não é exatamente assim, na minha visão, sabe? Eu acredito que esse tema é um tema que ele precisa, esse tema é um tema que precisa sim ter ênfase, nós precisamos dar ênfase nele, porque eu penso que ele é um tema que está sendo muito distorcido. Exatamente. No momento em que nós estamos vivendo. E a primeira pergunta que nós fazemos aqui, então, para a gente entender melhor sobre esse tema, e quem vai responder aqui não somos nós, é a palavra de Deus, como era a terra, pastor Maio, antes de ser criada? Como estava essa terra, segundo a Bíblia, antes desta criação de tudo que nós vemos aqui? Interessante que Gênesis, ele começa respondendo exatamente essa pergunta, né? Como é que era o estado da terra? Se você for para o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, e aí a gente já pede para o nosso amigo ouvinte pegar a sua Bíblia. Se tiver uma Bíblia perto, pega a Bíblia, abre conosco. Se não tiver, mas tiver uma caneta e papel, pega, faz as anotações para depois conferir na Bíblia. Sim. Mas Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o segundo verso de Gênesis responde de forma clara qual era a condição do nosso planeta antes de ser criado. Diz que a terra estava sem forma e vazia. Essa era a condição desse planeta, sem forma e vazia. Não havia vida, não havia animais,
não havia vegetação, era apenas realmente um planeta hostil, um ambiente sem a presença de vida. E a Bíblia é muito clara em falar que essa terra sem forma e vazia, não havia ali, parece que, condições nem para a existência de vida na forma em que ela se encontrava. E então a gente deve entender o seguinte, pastor: como que foi formado então este universo? A Bíblia, já que ela declara que a terra era sem forma e vazia, mas como que esse universo foi formado? Como é que a Bíblia ela revela isso para a gente acerca da formação do universo, da formação do nosso próprio planeta? Interessante, pastor, que a gente precisa ir novamente à Bíblia, e o verso que eu vou ler agora, você pode abrir na sua casa, se você puder, é Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, o verso 3. Olha como começa esse texto aqui. Ele começa assim, olha: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Note bem, pastor Maito, amigo ouvinte, você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está nos acompanhando aqui pela live. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o texto aqui como começa. O texto começa dizendo pela fé. Se nós estamos falando disso hoje aqui, pastor Maito, é porque nós cremos, obviamente, pela fé em Deus, que foi exatamente assim. É preciso ter fé para crer nisso? Sim. Sim. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Quando você para para pensar na complexidade do mundo, do universo, você percebe que, na minha visão pessoal, como cristão, é muito mais fácil, isso é algo muito pessoal, muito mais fácil eu ter fé no que diz a palavra de Deus do que no que diz alguns cientistas. Porque quando a gente olha para a complexidade do universo, sabe? Imagina aí uma rosa que vem ali brotando, desabrochando de maneira tão suave, tão sutil, com todas as suas cores, com todas as suas... É algo dela, aquela cor incrível, aquela... Como é que pode isso? Será que surgiu do nada? Como algo assim vai surgir do nada? Por isso que o texto começa dizendo: pela fé entendemos que o universo todo foi formado pela palavra de Deus. Nós cremos nisso, isso ninguém vai tirar dos cristãos. Tem mais um texto que eu quero ler que diz lá em Salmos 33, verso 9, diz assim, olha: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, tudo foi criado pela palavra de Deus. Ele falava e passava a existir. Que Deus grandioso e poderoso. Ele é Deus, pastor. Ele é Deus, amigo ouvinte. Ele não é criado, ele não é criatura, ele é Deus. Repito novamente. Ele é Deus. E ele criou todas as coisas. Agora, tem uma terceira pergunta aqui, que vai para o pastor Maito, que é a seguinte: quem participou do ato da criação, então? Quem estava ali, pastor? Fala pra gente aí. Pastor, quando você falou o verso de Hebreus 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra, me lembrou de um livro que li na faculdade, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norma Geisler. Exatamente. Um livro interessante porque esse título ele nos desafia e nos mostra o seguinte, que se há necessidade de ter fé para crer na criação, da mesma maneira há necessidade de ter fé para crer no contrário, Sim. Para crer na evolução. Né? E nesse sentido, por que somos criacionistas? Vamos usar essa palavra, né, pastor? Sim. Por que somos criacionistas? A razão é muito simples. A Bíblia declara a presença de um Deus criador, que pelo poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. E a Bíblia, de maneira muito clara, ela nos mostra quem participou, quais os agentes que participaram da criação, né? Você vai, por exemplo, para o capítulo 1 de Gênesis, o verso 1 e o verso 2, nós encontramos aqui, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quem criou o céu e a terra, segundo Gênesis capítulo 1, verso 1? O próprio Deus. Deus é o criador. Mas o verso 2 revela que ele não estava sozinho. O verso 2 diz assim, lemos ainda há pouco esse verso: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a Bíblia é clara em afirmar que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas que o Espírito de Deus também estava ali presente. E quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, nós encontramos também
parece que João está repetindo a mesma declaração presente aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1 até o verso 3 nos diz assim: no princípio, olha aí, pastor, a mesma palavra, no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós encontramos de maneira muito clara a Bíblia dizendo que na criação estavam presentes o Deus Pai, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. Interessante, porque a Bíblia ela fala da presença de 3 pessoas da divindade. E essas 3 pessoas da divindade, que são coeternas, elas estavam presentes na criação. Isso nós chamamos para trindade, para essas 3 pessoas. É um termo que não aparece na Bíblia, bem verdade, mas nós encontramos essas 3 pessoas presentes na criação. Nós encontramos essas 3 pessoas da divindade presentes na fórmula batismal, lá de Mateus capítulo 28, verso 19, em que diz que devemos ser batizados em nome do Sim. Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nós encontramos a presença dessas 3 pessoas da divindade em algumas saudações do apóstolo Paulo, quando ele fala também na presença, na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós cremos que há um só Deus formado por essas 3 pessoas, e essas 3 pessoas elas então estavam presentes na criação. Agora, pastor, a evolução ela tem divulgado aí que a vida surgiu por acaso. Não existia nada e do nada veio existir tudo. Verdade. Como é que a Bíblia... Com toda a sua complexidade. Com né? toda a sua complexidade, né? Como é que a Bíblia, pastor, ela ensina? Como é que as coisas vieram a existir? Como é que... iniciamos no verso 1 falando que a terra era sem forma e vazia. Tá, dessa terra sem forma e vazia, como é que se chegou a uma terra com vida e com capacidade de sustentar a vida? Como é que a Bíblia ensina acerca disto? Interessante, eu queria só fazer um comentário aqui. Amigo, para pensar comigo uma coisa. Se você pega ali uma base de DNA, olha a complexidade em uma célula. Imagina, você que é da área de saúde, que entende mais que eu sobre isso, nós não somos ignorantes a respeito disso também. Se você para analisar um pouquinho, um olho humano, pega aí. Não, vamos pegar o corpo humano? Não, vamos pegar um olho somente. Somente um olho. Imagina comigo aí, pastor Marcos, um olho. A complexidade que é o olho do ser humano, né? A maneira em que Deus criou todas essas coisas. Como é que um olho do ser humano que tem ali, que dá o zoom ali, pastor, né? O Sim. zoom. E por isso nós temos hoje a máquina fotográfica, né? Nós temos a câmera, que você inclusive está nos acompanhando aqui. Você que não está pela rádio, está aqui pelo Facebook. É isso? Pelo Face? E você, então, você percebe que o homem, ele criou tudo isso exatamente olhando para o olho do ser humano. Olha a complexidade do olho do ser humano, né? Que se fecha, que se abre, assim, dependendo da luminosidade. É algo realmente incrível. Como tudo isso criado do nada, pum, apareceu. Daqui a pouco tudo estava no seu lugar. Enfim, nós poderíamos falar sobre muitas coisas mais aqui. Mas falando aqui da criação, propriamente dita, nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, nós temos todo o verso falando da criação. Eu não vou ler todo o verso, mas eu vou citá-lo. Mas eu preciso ler, eu quero ler pelo menos aqui alguns, tá bem? Você pode ler lá em casa, Gênesis capítulo 1, ok? Leia tranquilamente, mas eu vou citá-lo daqui a pouco. Gênesis capítulo 1, do verso 3 em diante, por exemplo, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Note bem, ele disse e houve. Pronto. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E assim, se nós formos ler todos os versos, foi exatamente assim. Deus foi criando e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Por isso, nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, cremos, cristãos adventistas, que o dia ele termina exatamente quando o sol se põe. Né? Houve tarde e manhã. Ou seja, um período de 24 horas. Exatamente a expressão aí, tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, né? No seu original ali, no caso aqui hebraico,
um período de 24 horas. Portanto, o que a Bíblia está dizendo aqui? O primeiro dia, do verso 3 ao verso 5, luz e separou dia e noite. E aí vem uma outra pergunta que sempre me fazem, mas pastor, como é que tinha luz, né? Deus fez, tinha luz, mas ainda não tinha o quê? O sol, né, pastor? Não tinha ali os luminares, né? O sol, a lua. Não tinha, e aí? Como é que pode isso aí, né? Fica aqui a pergunta que alguns me fazem. E a minha resposta é muito simples, mas é a que eu tenho. Não sei se o pastor teria algo mais para nos falar. Mas eu acredito que onde Deus está, não há trevas. E ali estava o nosso Deus. Ele é luz. Ele é a própria fonte de luz. O que é o sol, o que é a lua, o que são as estrelas diante de Deus? Absolutamente nada. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. No segundo dia, dos versos 6 ao verso 8, nós vemos que Ele criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, nos versos 9 ao verso 12, Ele separou a terra e os mares, né? E criou a vegetação. No quarto dia, dos versos 13 ao verso 10, Ele firmou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Somente aqui no quarto dia Ele faz então tudo isso. Mas Ele era a própria luz. Ele é a própria luz. No quinto dia, dos versos 20 ao versos 23, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves, as lindas aves. Que maravilha, né? Como é a criação incrível e linda, maravilhosa. No sexto dia, do verso 24 ao verso 26 e também o verso 31, Deus cria os animais, o homem e a mulher. Deus foi quem fez você. É você mesmo. Ei, presta atenção. Você que está aí agora, me ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está se sentindo mal, está se sentindo para baixo, você que acha que não é amado, teu marido te deixou, tua esposa não te quer mais, você foi traído e você está achando que você não é nada. Eu não valho nada, eu sou um lixo. Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã, em nome de Jesus. Você é importante, você é precioso para Jesus. Ele ama você. Sabe por quê? Porque você não saiu das mãos de qualquer coisa, não. Você não saiu de uma explosão, não. Você saiu das mãos do Criador. Você foi criado por Deus, por isso você é muito importante para Deus, Ele ama você. E ainda que as pessoas te desamparem, ainda que as pessoas não queiram mais saber de você, ainda que a tua família te deixe, Deus continua te amando porque você foi criado por Ele. Dos versos capítulo 2, dos versos de 1 a 3, nós temos que no sétimo dia Ele descansou, abençoou e santificou o sábado. Esse é um tema para um outro momento que nós também vamos estudar aqui. Mas pastor Mike, temos mais uma pergunta. E a quinta pergunta de hoje é a seguinte: qual é a posição do ser humano na criação divina? Fala pra gente aí, pastor. Essa é uma pergunta importante, né, pastor? Qual a posição do ser humano? Afinal de contas, há alguma superioridade? Porque quando a gente analisa o ser humano dentro da cosmovisão evolucionista, parece que a única diferença nossa para os demais animais, especialmente os mamíferos, é o raciocínio. Pelo menos assim a cosmovisão evolucionista ela apresenta, né? Mas vejam, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, nós entendemos que o ser humano ele é muito mais do que somente um ser racional. A diferença não é só essa, né? O verso 26 diz assim, ó: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Deus foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Ele nos criou. E não somente nos criou, mas nos colocou neste planeta, colocou ali o primeiro casal, porque diz que criou homem e mulher, né? Criou o primeiro casal na condição de ter domínio sobre o restante da criação, né? Sobre o restante da criação. Tanto, pastor, que eu até já me antecipo aqui, que o símbolo de que eles teriam domínio sobre o restante da criação, você vai para o capítulo 2, verso 8, nós encontramos aqui um verso que mostra claramente, diz assim, ó: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o verso 15 fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Então esses dois versos mostram de maneira muito clara que Deus não só foi quem criou o ser humano, mas que colocou o ser humano na condição de ser aquele que cuidaria, né, dos animais, do restante da criatura, mas mostra também que Deus até mesmo criou um jardim especial. A grande questão, pastor, que eu percebo é que alguns querem ser superiores até mesmo a Deus. Sim, sim. Alguém disse uma vez assim: o meu Deus é o meu dinheiro. E eu acredito, né, na minha visão aqui, que essa pergunta que nós estamos buscando responder na Bíblia, ela também, ela cabe aqui nesse momento. Sim. Alguns querem ser superiores, querem ser melhores, né, melhores do que as demais pessoas, pisando nas outras pessoas. Eu sou melhor porque eu vivo melhor, eu tenho mais dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Até mesmo diante de Deus, alguns acham que não Sim. precisam de Deus. Olha que ponto o ser humano chegou. E veio uma pandemia aí, pastor, mostrar exatamente que somos todos iguais, né? Interessante. Exatamente, eu não verdade. sei, pastor, porque assim, a gente tem que ter cuidado com algumas notícias que saem nas redes sociais. Mas não estou aqui falando isso com a intenção de divulgar um fake news, de forma alguma, porque se não foi verdade, serve pelo menos como uma parábola, uma ilustração. Mas li outro dia aí, que dizem que a filha de um grande bancário que faleceu por Covid, ela então escreveu nas suas redes sociais, dizendo assim que, olha, o pai tinha tudo, tinha dinheiro, tinha todos os recursos disponíveis para ele, mas a doença não respeitou os recursos. Então a gente percebe claramente que uma vida sem Deus é uma vida que não garante a verdadeira felicidade. Uma vida sem Deus não é vida. Não é vida, né? E o estudo dessa manhã lhe mostra exatamente que existe um Deus superior a todas as coisas. A todas as coisas, que nos criou. E diga-se de passagem, o ser humano, quando foi criado, houve algo diferente, porque todas as outras coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Sim. Mas quando chega no ser humano, a Bíblia diz que o ser humano foi criado do barro. Deus colocou as suas mãos na feitura, na criação do ser humano, mostrando que realmente o ser humano, ele era a obra-prima da criação, a coroa da criação, o ser humano. Imagina o amor de Deus, né, por seus filhos. Você que está nos ouvindo aí em casa, você que tem um filho, eu tenho um filho somente, e eu posso afirmar que nós só vamos ter esse, e por questões de saúde, mas pensa comigo aqui. Você ama seu filho? Claro que ama. Filho é tudo que nós temos. Sabe? Tudo que nós temos nesse mundo aqui, falando desse mundo aqui, são os nossos filhos. Um pai de verdade, uma mãe de verdade, ela vende qualquer coisa para salvar um filho, para dar o melhor para um filho. Faz ou não faz? Sim. Uma casa, um carro, o que tiver. Quantas vezes, quem sabe, você deixou de comprar um sapato para você para comprar para o seu filho? Você deixou de comer alguma coisa, mas eu vou levar para o meu filho. Eu lembro de uma mãe, em um determinado lugar que eu fui pastor, que ela distribuía comida para os filhos, era pouca comida, e o que sobrava deles, se as crianças não comiam tudo, ela juntava tudo num prato e comia. Pessoas muito carentes, muito pobres. Que amor, que coisa incrível, que é isso? Saiu do seu ventre. É mãe. E a Bíblia chega a comparar, uma vaga comparação, eu diria, do amor dessa mãe com o amor de Deus. Então, quando nós saímos da criação, quando Deus nos criou, imagina Deus olhar para a sua criação ali, Adão, posteriormente Eva, e ver ali os seus filhos, vamos usar a expressão, uma coisa mais linda, não é? É assim o pai também, né? Sim. O pai chega na maternidade, está lá o menino todo engilhado, né? Os outros olham assim e falam, menininho, vai ficar mais bonitinho. Mas para o pai é a coisa mais linda do mundo, meu irmão. É pai, é mãe. Não precisa melhorar nada, né? Acabou. A partir dali é amor. É amor, é algo, né, pastor, você que é pai também, né, o irmão Daniel que está aqui no estúdio, o irmão Otto também que está aqui com a gente, e nós que somos pais, né, e as mães que estão nos ouvindo, e me permitam dizer isso, as mães eu acredito que muito mais. O amor da mãe é extraordinário, sabe? A gente é inferior. Não dá para competir, não né, tem pastor? como. Ela que carregou, ela que foi a maternidade, ela sentiu a dor, ela que viveu tudo isso. Enfim, mas sabe, é o amor que Deus tem por você, querido, a ponto de te criar, te amar, e a ponto de posteriormente enviar até o seu filho para morrer por nós.
Pastor, a sua fala me faz lembrar de uma... Existem muitas teorias para tentar explicar a origem da vida, né? E existe aquela que fala que Deus como se fosse uma espécie de um relojoeiro. Aquele Deus que deu a corda no relógio. Sim. Quem sabe algum ouvinte nem sabe o que é um relógio a corda, né? Mas alguns devem se conhecer. Mas Deus seria aquele que deu a corda no relógio e depois deixou o relógio trabalhar sozinho até parar. Então há pessoas que defendem essa ideia que até acreditam na existência de um Deus criador, mas esse Deus deixou esse universo à própria sorte, esse planeta, abandonou. Sim. E a sua fala mostra bem, na verdade a Bíblia mostra bem que Deus não abandonou. Gênesis 3,16 é a grande, João 3,16 é a grande prova disso, né? Deus amou seu Filho, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, nós vamos para a última pergunta, mas eu queria que você respondesse essa última pergunta dentro de um contexto, tá? Nós até comentamos aqui no início que algumas semanas atrás iniciou uma novela aí. Eu não assisti, bem verdade. Não tenho costume de assistir. Eu prefiro procurar na Bíblia, né? Tá aí pra gente, exatamente. Pra gente estudar. Mas houve um comentário, inclusive de um jornalista, que é um jornalista que tem muita credibilidade, chamado Michelson Borges. Me chamou a atenção aquele comentário na internet. O comentário de que aquela novela, no seu capítulo de abertura, ela apresentou o seguinte quadro. Nós lemos há pouco que Gênesis 1, verso 1 diz que a terra era sem forma e vazia, né? E só então, depois disso, Deus começa a criar. Mas nesse capítulo de abertura da novela, ele fez o comentário de uma teoria chamada teoria do intervalo. O que é essa teoria do intervalo, para o nosso amigo ouvinte aí compreender bem e perceber que não é seguro a gente buscar o conhecimento da revelação de Deus em outros lugares a não ser a palavra dele. Com certeza. Segundo essa teoria, os dinossauros foram os primeiros a serem criados. E quando houve a rebelião no céu, e Lúcifer e seus anjos foram então expulsos do céu, esses anjos eles foram expulsos para a terra. E nesse ato da expulsão, Deus não só expulsou os anjos, mas também mandou ali, digamos, meteoros. Esses meteoros colidiram com a terra, mataram os dinossauros, que já existiam na terra. Então, a partir daí, a terra agora estava sem forma e vazia e Deus começa a criação. Ou seja, essa ideia do intervalo, ela parece que já apresenta a morte na terra antes dela ser criada. Antes dela ser criada. Então a terra não era perfeita, porque você mesmo leu ainda há pouco um verso dizendo assim, e viu Deus que o que havia criado era bom. Então veja, essa teoria ela é totalmente contrária à Bíblia. Bom, daí vem a última pergunta que eu queria exatamente nesse contexto. A gente percebe pelos relatos do dia da criação que não havia pecado, não havia maldade, não havia nada de fora do lugar no nosso planeta, assim que foi criado, assim que saiu das mãos do Criador. A pergunta é, pastor, qual era a condição para que esse planeta permanecesse nesse estado? Qual era a condição para que Adão e Eva desfrutassem de todas as bênçãos, todas as maravilhas que Deus criou, especialmente ali no Jardim do Éden? Como é que a gente entende isso, e sobretudo nesse contexto dessa ideia da teoria do intervalo aí que eu apresentei? Nós vamos buscar responder essa pergunta na Bíblia, mas antes disso eu quero dizer para os nossos amigos ouvintes que o diabo é sujo. O diabo é sujo, é estratégico. Os jovens usam uma expressão assim, sabe trabalhar. E o diabo sabe trabalhar, viu? Para arruinar a sua vida, para acabar com você, ele sabe trabalhar. Ou seja, sabe trabalhar para o mal, para trazer malefício para você. Satanás ele não fala só o que é totalmente mentira, mas ele junta a verdade, um pouco de verdade, um pouco de mentira, e faz com que essa verdade ela se torne totalmente uma mentira. Porque verdade com mentira é mentira. Verdade é verdade. Se ela se junta com mentira, ela passa a ser mentira. Verdade? Mesmo no contexto, enfim. Não se tem verdade em meio à mentira. E o diabo ele trabalha exatamente assim. Então, querido, novamente quero dizer para você, estude a palavra de Deus. Acaba com esse negócio de novela, de não sei o quê. Que cena de filme essa aí, né? Interessante. Eu não perco meu tempo com essas coisas. Tem a Bíblia, vai assistir a Bíblia. Ou vai ler a Bíblia. Né? E procurar na palavra de Deus. Ao invés de ficar assistindo esses negócios aí que fica distorcendo a palavra do Senhor. Eu penso que isso é uma obra do diabo para enganar as pessoas. Ok.
Mas segundo a pergunta que foi feita aqui, que é a nossa última pergunta, eu leio aqui Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Gênesis 2, 15 ao 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor foi claro. Não tem como tá claro. A grande questão, pastor Maito, é que a gente sempre busca o jeitinho brasileiro. A gente sempre dá um jeitinho. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeira dela, verso 15. O Senhor colocou e deu trabalho para eles cultivarem e guardar. Eles não estavam ociosos. Não estavam ociosos. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não fez preguiçoso. Deus fez trabalhador. Isso é um ponto muito interessante do verso 15. Deus fez você para servir, para trabalhar. E esse trabalho eu digo tanto fora nos seus afazeres domésticos, quanto na igreja, como na casa do Senhor, quanto servindo a Deus. Deus quer que você trabalhe, que você sirva, para que você não fique ocioso, porque diz o ditado popular que todo mundo conhece: mente vazia é a oficina de Satanás. E aí então o Senhor tomou eles e colocou ali no jardim para cultivar e guardar. Que coisa maravilhosa. Mas esse trabalho, pastor, não era com suor, não era difícil, não era cansativo, não era enxada pesada, não. Era algo agradável, era algo bom, porque o trabalho foi feito por Deus. Sim, sim. É necessário. E aí então ele disse assim: meus filhos, imagina Deus aí, agora olhando para Adão e Eva ali, ele disse: meus filhos, podem ficar à vontade, comam das árvores, tudo isso foi criado para vocês. Olha que maravilha, que coisa linda. Já pensou? Você já foi em alguma chácara bonita, em algum sítio lindo com várias frutas? Pois é, tudo foi criado de maneira perfeita. Mas ele disse assim: essa daqui não toque. Quer dizer, pastor, que Deus, ele então colocou várias árvores. Sim. Vamos imaginar aí, claro, a gente não tem condições aqui, é só uma imaginação mesmo. Sim. Humana. Vamos imaginar que Deus tenha criado aí uma centena de árvores frutíferas. Imagina, se hoje nós temos frutas gostosas, imagina. Sim. Sem pecado, como é que não era, né? Mas havia uma só, de uma centena. Se havia uma centena, então vamos imaginar aqui 99 Adão e Eva poderiam. Fique à vontade. E uma só que não poderia. A grande questão, pastor, eu gosto sempre de dizer, para a gente terminar, já estamos na hora, é o seguinte: a questão não estava no fruto, a questão não está na árvore. Não é isso, pastor. Uma árvore, pastor, pelo amor de Deus, pare com isso, isso é besteira. Uma frutinha, comeu a frutinha, irmão Daniel, vai morrer? Que conversa é essa? Não é isso. A questão não está na fruta, na árvore. A questão está numa palavra chamada obediência. E quando eu desobedeço, eu sofro consequências. Essa manhã eu quero fazer um convite a você, meu querido amigo. Primeiro, para que você creia que Jesus, que Deus é o Criador de todas as coisas. Creia nisso, piamente. Segundo, para que você sinta-se amado por esse Jesus que criou você, que fez você. Você foi feito por Deus. Você saiu das mãos do Criador. Ele ama você. Eu quero, nesse momento, nós vamos ouvir uma canção e vamos concluir posteriormente com uma música, e posteriormente com uma oração ao nosso Deus, agradecendo por esse estudo. Ouça, portanto, essa canção.
terra e o mar e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Nosso Deus poderoso, louvado, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, estudamos sobre um tema maravilhoso da tua palavra. Tema falando sobre a criação. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Deus. E não existiu, não existe, nunca existirá outro Deus além do Deus de Israel. Por isso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Esteja com aquela pessoa que, quem sabe, estava sofrendo, está cansado pela vida, depressivo, passando por um momento difícil na vida, no casamento, enfim. Abraça e diz para ele ou para ela, Deus, que o Senhor é o Criador, que o Senhor o ama. É isso que nós pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.